Olá, turma, tudo bem? Bom, hoje então a gente vai ver o conjunto dos números racionais, tá? Então, um novo conjunto numérico que vai entrar junto com os que nós conhecíamos, que era o primeiro deles, os naturais, formado pelos números 0, 1, 2, 3, seguindo ao infinito. Então, depois, a gente viu a necessidade, né, lá na matemática, de introduzir os números negativos. Então, dando origem aos números inteiros. Então, nós temos desde o menos infinito, indo até o zero, e agregando também os positivos, né, ou sem o sinalzinho ali, lembrar disso. Todo número aqui pode ter o seu sinal. Indo ao infinito positivo. Então agora a gente viu novamente uma outra necessidade de acrescentar números que representassem partes, né, quebradas ali entre esses números inteiros, tá? E a gente lembra que essas partezinhas de algo inteiro lembra e nos remete às frações. Então é exatamente isso, ó. Os números racionais, eles representam, né, eles vêm da palavra razão, ou seja, uma divisão. E essa divisão, se eu lembrar lá dos resultados de uma divisão, nós temos o quociente. Então, por isso, agora nós temos o símbolo Q representando, tá? E o que significa os números racionais? Então, são todos os números que eu conheço, e agora entra o conhecimento das frações e dos números decimais e dízimas periódicas que podem ser ali escritas na forma de fração, tá? Então eles têm por definição o que, esses números racionais? São aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração em que o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador é diferente de zero. Então nada mais é essa introdução aqui, essa fala, que todo número pode ser escrito na forma de uma fração, tá? E ele então entra aqui nesse conjunto dos números racionais. Então observe esse exemplo aqui, eu tenho menos 2. Tá, mas professor, o menos 2 é um número inteiro. Sim, mas ele pode ser escrito na forma de uma fração, colocando o número 1 embaixo. Lembra que pode colocar o número 1 auxiliando, principalmente lá no MMC que a gente viu no ano passado, né? Nas frações. Então coloca o número 1 ali. O que acontece? Eu tenho menos 2 sobre 1. E isso é uma fração e ela se encaixa sim na definição de números racionais. Então sim, todo número inteiro, não importa se é negativo ou positivo, pode ser na forma de fração. Os números mistos, né? 6 inteiros e 1 quinto. Multiplica, soma, né? 6 vezes 5, 30. 30 mais 1, 31 quintos. Sim, um número misto pode ser escrito na forma de uma fração. Se encaixa, então, na definição. Também os números decimais, que eu posso escrevê-los na forma de uma fração, ou seja, copio 5. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, embaixo nós temos, no denominador, o 10. Então, menos 5 décimos. Aqui já tem a fração, né? Mas dá para simplificar ela, dividindo embaixo e em cima por 5. Nós temos o quê? Menos 1 meio. Então vocês veem que todos os números, de certa forma, né? Inclusive, aqui eu botei um exemplo, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Uma dízima periódica, sim, a gente vai ver que ela pode ser transformada em uma fração. Então, os números decimais, as dízimas periódicas e as próprias frações, tanto negativa quanto positiva, e até os números que a gente conhecia, né, como os inteiros e os números naturais, vão entrar todos nesse novo conjunto numérico que é os racionais. Então, por isso que até fiz esse esqueminha aqui, desse diagrama, que mostra o seguinte. Nós conhecíamos lá inicialmente os números naturais. Depois a gente viu que os números inteiros, nós temos os naturais, os positivos aqui, né? E os agora negativos. E os racionais agora englobam todos esses que nós vimos anteriormente e ainda acrescentam as frações e suas representações na forma
decimal ou dízima periódica. Ok?